Eu gostaria de saudar a cada um de vocês que está aqui, bem como aqueles que nos acompanham à distância por meio do canal do YouTube da TV Mackenzie, que nos dão a alegria de juntos adorarmos a Deus neste nosso segundo culto comemorativo de celebração e gratidão a Deus pelos 150 anos do Mackenzie. A todos a graça, a paz e o amor de Deus lhes sejam manifestos e venham a ser abundantes nesta noite sobre cada um de vocês. A comissão dos 150 anos do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie decidiu realizar, dentre as festividades desse Sesc Centenário, cultos alusivos a esta data em ações de graças a Deus, em todas as unidades do Mackenzie, unidades de escolas, faculdades, universidade e hospitais, nas cidades onde o Mackenzie está presente. Realizamos na semana passada na cidade de Brasília e agora estamos aqui em Campinas e convidamos a todos a adorarem a Deus, o Deus do Mackenzie, aquele que há 150 anos iniciou essa instituição e até hoje a tem sustentado. Eu convido a todos a se colocarem de pé nesse momento e convido o presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o reverendo Juarez Marcondes, secretário executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, a realizar nesse momento o ato inicial do culto, a oração invocatória do nosso Deus, para que, estando aqui presente como ele de fato já está, possa também estar com a sua presença abençoadora. Ato contínuo, o presidente do Conselho Deliberativo, reverendo Cid Caldas, lerá a palavra do Senhor. A Ti adoramos, ó Deus, na beleza de Tua santidade. Eis-nos prostrados ante a Tua face excelsa, reconhecidos da Tua majestosa glória, a qual resplandece sobre toda a face da terra e também os nossos corações. Estamos aqui, ó Deus, com o espírito cheio, pleno de gratidão a Deus, pela vida do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nesta ocasião ainda celebra o seu Sesc Centenário de início dos trabalhos e o faz com louvor, com adoração ao Teu nome, que é bendito eternamente. Bem sabemos as origens dessa instituição que se acham em Ti. Tu forjaste a trajetória desta escola, que agrega também agora o eixo da saúde, e somente o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda a gratidão. Por isso, ó Deus, postamo-nos diante de Ti e desejamos celebrar o Teu nome nesta noite. Acolhe, pois, o culto que Te ofertamos e o fazemos assim na mediação de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 103, que trata da misericórdia de Deus. Diz a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem,
pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos repetir juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Todos podem se assentar. Somos convidados, portanto, pelo Senhor a bendizer-lhe o nome. Agradecemos por estar aqui neste lugar, desta casa mais do que centenária, que recebeu inicialmente o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui em Campinas. E nesse auditório, de tantas recordações para muitos que estão aqui, nós queremos adorar ao Deus que é maior do que tudo isto, que é maior do que este lugar, que é maior do que o Mackenzie, a razão e o propósito de estarmos aqui. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos aclamar ao Senhor, porque é motivo e razão de estarmos aqui. Ele é o motivo da nossa celebração. Cante comigo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Cante. Eu louvarei as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Deixa eu te ouvir mais uma vez pela máscara. Deixa eu te ouvir cantar, vai. Meu sal, outro igual não há. Todos os dias as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Tão alegre, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Grandes feitos tem realizado o Senhor por nós, em favor do Mackenzie, em favor de todos aqueles que lá labutam nesses 150 anos de história. O Mackenzie é feito por grandes e ilustres nomes que marcaram a história não apenas da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas de toda a sociedade brasileira. Mas ele também é feito de anônimos que ainda hoje necessariamente não serão o destaque dos anais da história, mas certamente estão marcados na história que o Senhor mesmo, Deus, escreveu e tem escrito no Mackenzie. Por isso nós queremos, nesse ato de ações de graças, lembrar de como tudo começou e particularmente de como o Senhor tem sido fiel e bondoso para com a Igreja Presbiteriana do Brasil e particularmente com o Mackenzie. Queremos agradecer a Deus, oferecer ao Senhor as nossas ações de graças e dizer as razões porque mesmo de maneira singela e discreta, diante dos fatos ocorridos nesta pandemia da Covid-19, nós queremos e desejamos, e assim estamos fazendo, celebrando o nome do Senhor. Em 1870, 150 anos atrás, a tradição de formar cidadãos e profissionais conscientes de seu papel e comprometidos com as demandas da realidade iniciou naquilo que, naquela ocasião, era uma pequena escola americana no centro de São Paulo. Uma São Paulo que tinha, naquela época, apenas 24 mil habitantes, sendo a 62ª maior cidade do Brasil. Imaginem vocês, há 150 anos, o casal Chamberlain chegando a São Paulo, e ali, imaginando o que Deus tinha para eles. Um missionário com coração pastoral e uma esposa de pastor com coração de educadora. Dessa mistura abençoada, Deus fez surgir a escola americana. O início de uma grande obra que 150 anos depois é o Mackenzie, com escolas, faculdades, universidades e hospitais em vários estados do país. Nesses anos de serviços prestados, tanto na educação e mais recentemente na saúde, o Mackenzie vem cumprindo os propósitos de seus fundadores. Temos mantido o objetivo e a missão de educar e cuidar do ser humano feito à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. A nossa visão continua sendo a de ser reconhecida pela sociedade brasileira como instituição filantrópica, presbiteriana, confessional, que busca a excelência em todos os seus processos, da gestão à educação e aos serviços de saúde também. Desde aquele estágio inicial, como uma criancinha, até esses estágios pós-doutorais em que o Mackenzie hoje se encontra, aquela escola americana, em 1880, consolida-se então como uma das importantes e mais importantes instituições daquela cidade. As edificações do terreno de Higienópolis, a nossa sede, começaram a ser levantadas em 1881 e o primeiro edifício destinado ao curso superior de engenharia foi realizado e edificado graças à doação feita por John Teron Mackenzie,
construído assim e encerrado em 1892. Ao longo dos anos, os cursos que foram sendo oferecidos no Mackenzie contribuíram no processo do crescimento não somente da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Hoje temos mackenzistas em quase todos os lugares do mundo. Aquele trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de localizar os seus egressos, tem nos feito descobrir mackenzistas na África, na Ásia, na Oceania, na Europa e nas Américas, em vários estados do Brasil, porque uma vez mackenzista, para sempre mackenzista, todos nós somos testemunhas disso. Aqui em Campinas não foi diferente. Neste terreno, neste lugar, onde repousa o centenário Seminário Presbiteriano do Sul, desde 2007, o campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece cursos de graduação nas áreas de administração, direito, engenharia civil, produção e mecânica e especializações em pós-graduação em comunicação e letras, direito, educação, engenharia e tecnologia, além de finanças, estratégia e gestão e também tecnologia da informação. Nesse dia, nós chegamos a Campinas para dizer: aclame ao Senhor toda a terra, aclamemos o nosso coração, porque Deus é bom e Ele é merecedor de ser bendito sobre toda a terra. Eu convido nessa ocasião o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o presbítero Milton Flávio, para proceder um momento de oração, de gratidão. E convido a todos a se juntarem a nós em ações de graças. Quando nós oferecemos a nossa gratidão a Deus, nós estamos devolvendo ao Senhor a única coisa que de fato Ele deseja quando nos abençoa com a sua graça. A graça de abençoar é respondida pela gratidão de reconhecer a sua bênção. Vamos louvar a Deus juntos e vamos juntos orar com o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que também tem a palavra. Vamos orar, irmãos. Ficamos em pé. Pai amado, que alegria estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia tem se renovado para conosco em todos os nossos dias. Mas hoje, ó Pai, em especial aqui, nesta unidade do Mackenzie, em Campinas, em especial, ó Pai, nesse prédio histórico para a nossa instituição que serve ao Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Seminário Presbiteriano do Sul. Nós, ó Pai, te louvamos porque este local é prova do Teu amor e da Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Deus, pela história do Mackenzie. Obrigado, Pai, porque o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo, o Senhor, Pai, que colocou no coração daqueles que trabalharam aqui, lá em São Paulo, no início de toda a história do Mackenzie, o Senhor, Deus, se mantém presente nos nossos corações hoje, fazendo com que este legado seja levado à frente. Obrigado, Deus, por aqueles que cumpriram com a vontade do Senhor e estiveram aqui realizando esta obra para crescimento do Teu reino e para a comunicação da Tua palavra através do conhecimento nos materiais de ensino, através dos professores, em especial também, ó Pai, através dos nossos capelães. Obrigado, Deus, porque esta instituição não, ó Pai, se esqueceu dos Teus caminhos e tem procurado perseverar neles, ó Deus, para ter experiências maravilhosas com o Senhor e, ó Deus, ter esperança, a esperança que continua a nortear a nossa vida e a vida do Mackenzie, a esperança que nós temos em Cristo. Obrigado, ó Pai, por esta caminhada. Obrigado, Deus, porque nós vamos em direção a Jerusalém celestial. Fiques conosco, ó Senhor. Continua, ó Pai, porque o dia já declina, mas, ó Senhor, nós temos esperança de que despertemos amanhã novamente na Tua presença para continuarmos esse trabalho que o Senhor começou um dia. Nós, ó Deus, queremos que este trabalho cresça para a glória do Teu nome.
Abençoa, Senhor Deus, aqueles que conosco trabalham. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que conosco estão aqui em Campinas. Obrigado, ó Pai, porque esse trabalho não tem cessado. Apesar mesmo, ó Pai, das adversidades, dessa doença. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor tem nos preservado dela. Que o Senhor, Deus, continue conosco, com os nossos professores, os nossos funcionários, os nossos, ó Deus, administrativos, aqueles, ó Pai, que lideram e aqueles, ó Deus, que trabalham no dia a dia desta Tua instituição. Que caminhemos diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, mais amor pelas almas, Pai. Que caminhemos na Tua presença. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria. Sabedoria, ó Pai, que é o Senhor Jesus, poder do Senhor e sabedoria do Senhor. Dá-nos, ó Deus, sobretudo, gratidão a Ti por tão grande salvação. Nós, ó Pai, Te adoramos na beleza da Tua santidade e Te agradecemos, ó Deus, por estes 150 anos e o fazemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos ainda louvar a Deus e oferecer nossa gratidão, exaltando o seu nome. Ele é exaltado e certamente o é também aqui no Mackenzie. Cante. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Deixa eu te ouvir, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. A cada dia que passa, a governança e a gestão do Mackenzie têm a convicção de que tudo aquilo que ele se tornou, não se tornou por nossa causa, mas apesar de nós. É a consciência das nossas limitações, a consciência da fidelidade de Deus, a consciência de que somos falhos e imperfeitos e o Senhor, pela sua graça, nos aperfeiçoa, nos ensina, nos exorta e ao mesmo tempo também nos usa, que chega ao momento do culto em que nós temos que reconhecer a nossa profunda carência de Deus e no espírito de contrição reconhecermos diante do Senhor as nossas falhas,
mas ao mesmo tempo reconhecer a fidelidade de Deus. Eu convido o capelão da unidade de Campinas, o reverendo Alexandre Antunes, para esta oração de contrição e confissão, pelo reconhecimento de que somos nós, os pastores da instituição, aqueles que primeiro devem liderar este povo que se chama Mackenzie, a dependência completa de Deus em contrição e confissão. Oremos e logo após cantaremos o hino do novo cântico 32, Tu és fiel. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nos quebrantamos diante de Tua santa presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua majestade. Já cantamos isso aqui, ó Deus, e nesse momento, diante de Tua presença santa, queremos apresentar as nossas vidas e pedir perdão ao Senhor pelas nossas faltas, reconhecendo, ó Deus, que precisamos de Ti, do Teu perdão, da Tua graça, para que possamos, ó Deus, viver uma vida de santidade que, de fato, ó Deus, glorifique o Teu nome através da história que estamos realizando aqui na nossa geração. E nesse sentido, ó Deus, apesar de nós, clamamos ao Senhor, usa-nos, ó Deus, nessa instituição que o Senhor mesmo tem abençoado ao longo dos anos. Nos fortalece, nos capacita, nos purifica, nos santifica em Ti, para que na nossa geração sirvamos ao Senhor e sejamos bênção na vida daqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas, inclusive, ó Deus, dentro do Mackenzie, como alunos e tantos outros que passam pelo nosso caminho. Que a Tua bênção seja sobre nós. Nós pedimos isso e agradecemos, porque sabemos que em Cristo temos o verdadeiro perdão. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar a fidelidade do Senhor, que tem mantido o seu perdão e a sua graça sobre o Mackenzie, sobre cada um de nós. Logo após o cântico, nós iremos ouvir a palavra de Deus. Portanto, aproveite esse momento também para preparar o seu coração para o que Deus tem a ministrar à sua alma. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E pleno perdão, pleno perdão. Que segurança
e a cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Nós temos a alegria de receber em nosso meio, e de maneira muito simbólica, um ex-aluno dessa instituição, o reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso convidado especial e o pregador da palavra do Senhor. O reverendo Hernandes dispensa apresentações, é um dos servos do Senhor que ele tem usado na nossa geração, e um mackenzista de coração. Tem servido àquela instituição que é nossa instituição tantas vezes quantas tem sido solicitado, e de maneira muito graciosa atendeu o convite da Comissão dos 150 anos e nos dá o privilégio de ouvir a palavra de Deus pelos seus lábios. Reverendo Hernandes, a palavra está com o irmão, que Deus o abençoe e o use para ministrar ao nosso coração. Era o século XV, na Alemanha, uma família muito pobre, com vários filhos. Não podendo aquele pai que trabalhava nas minas de carvão dar estudo aos filhos, dois deles tomaram uma decisão histórica: nós vamos estudar. Mas como os dois não podiam ir, porque não havia recursos para isso, os dois lançaram sortes. Quem ganhasse iria primeiro, e o outro desceria as minas, trabalhando para sustentar o irmão na academia. Alberto e Albrecht Dürer. Albrecht Dürer foi premiado para ir primeiro. Tornou-se um estudioso de grandeza e excelência, um artista de ponta, reconhecido como um dos maiores pintores do seu tempo. Ainda na academia já pintava quadros disputados e muito apreciados na Europa. Quando ele terminou o seu curso, ele deu um jantar em homenagem ao seu irmão e fez um belíssimo discurso, dizendo que agora teria a honra de patrocinar os estudos do irmão. E o irmão, na ponta da mesa, emocionado, com lágrimas nos olhos, disse: meu irmão, eu não posso ir para a academia. Trabalhando para sustentá-lo, nas minas, sofri um acidente, os meus dedos foram esmagados. Eu não consigo segurar uma caneta, um lápis, um pincel. Mas eu quero lhe dizer que a sua vitória é a minha vitória, que o seu sucesso é o meu sucesso, que a sua conquista é a minha conquista. E Albrecht Dürer vai pintar um quadro e esculpi-lo até, que é mundialmente conhecido. Todos nós conhecemos, já ouvimos em tantos lugares. É o quadro das mãos postas. Albrecht Dürer. E ele pinta esse quadro para dizer que ninguém vence na vida sozinho, que ninguém constrói uma história como a história do Mackenzie sozinho. Depois, esse quadro ganha uma nova conotação: mãos postas para agradecer. E é isso que você e eu viemos fazer aqui. Somos gratos ao Mackenzie. Eu, muito particularmente, sou muito grato. Meus filhos estudaram lá. Tiago fazendo engenharia elétrica,
E a Mariana fazendo direito, casando-se com um rapaz que também fez direito no Mackenzie. Sou muito grato a Deus por essa instituição, pela influência tão destacada no território nacional e além fronteiras. E a nossa oração é que o Mackenzie continue cumprindo a sua vocação, seu chamado, seu sacerdócio de ensino, e possa honrar o nome de Cristo e contribuir para a formação e informação e transformação de todos quantos passarem pelas suas escolas, pelas suas universidades, pelas suas instituições. Hoje eu quero partilhar com os irmãos o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A partir do verso 16 até o final deste capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, este grande bandeirante do cristianismo, este grande desbravador da obra missionária, no final praticamente da sua segunda viagem missionária,
tendo sido preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chega corrido na capital intelectual do mundo, deixando para trás os seus amigos, Silas e Timóteo. A cidade de Atenas era uma espécie de academia a céu aberto, era a terra dos grandes luminares do saber humano, dos grandes eruditos, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos do seu tempo, desde Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. A cidade respirava conhecimento. E Paulo chega então nesse centro cultural do mundo, e diz a Escritura que ele caminha pela cidade, ele roda a cidade, uma cidade com tantos palácios, com tantos templos, com tantos monumentos, com arquitetura robusta. E diz a Escritura que o seu espírito se revolta por causa da idolatria dominante na cidade. Não havia apenas idolatria, havia idolatria dominante, chocando-nos com um fato: nem sempre a capacidade intelectual, ou o acervo intelectual, ou o conhecimento acadêmico traduz em entendimento espiritual. A cidade mais culta do planeta na época estava mergulhada num caudal de profunda escuridão espiritual, dominada, escravizada por uma terrível idolatria. Isso é curioso porque Plínio chegou a dizer que quando Paulo chegou em Atenas, havia mais de 30.000 estátuas em Atenas dedicadas aos deuses. Suetônio chegou a dizer que para cada casa, pórtico, edifício, templo, havia um altar aos deuses, aos muitos deuses, um panteão com muitos deuses. Isso levou Diógenes a satirizar com Atenas, saindo em pleno meio-dia, só a pino, com a lanterna acesa, procurando atentamente algo ou alguém, e alguém curiosamente pergunta: mas Diógenes, o que você procura? E ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só se vê deuses. Às vezes eu me pergunto se a nossa geração consegue ter o sentimento de Paulo, porque diz a Escritura que o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Se o que revolta o nosso coração é a mesma coisa que revoltava o coração de Paulo, se nós nos incomodamos com isso. Mas notem vocês que Paulo não fica apenas nesse sentimento de revolta com a idolatria, mas ele faz algo. Versículo 17 diz que ele dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, porque a sinagoga era uma espécie de cabeça de ponte para a evangelização, porque eram pessoas que já conheciam a lei de Deus, e era mais fácil então provar para essas pessoas que o Jesus que ele anunciava era o Messias prometido na lei de Deus, no Antigo Testamento. E ele vai lá para dissertar, para dizer: olha, esse Jesus que eu prego é o Messias. Mas diz o verso de número 17, que ele também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, ele discutia com essas pessoas. E aí me vem essa ideia que quantas vezes nós trabalhamos intramuros, nós nos adaptamos melhor num escritório confortável, com ar-condicionado, com a cadeira bem macia, e gastamos mais o assento dos nossos bancos do que a sola dos nossos sapatos. E Paulo ia para a praça todos os dias, todos os dias. E é curioso que praça aqui, claro, vocês melhor do que eu sabem disso, não era apenas um lugar agradável com bancos e jardins, mas era o local onde as ideias eram discutidas, onde os pensadores expunham a sua cosmovisão.
E Paulo está ali, e diz o texto que ele está ali também discutindo, porque os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Não é ele que contende com os filósofos contendem com ele. Ele não está ali para discutir filosofia, ele está ali anunciando Jesus e a ressurreição, ele está ali como um pregador. Mas quem são esses estoicos, ou epicureus e estoicos? Quem são esses? Irmãos, esses homens estão entre nós, na nossa geração. Os epicureus eram aqueles que defendiam que o sentido da vida é o prazer. A vida só tem o aqui e o agora, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno, não tem juízo final, não tem responsabilidade moral. Nós estamos vivendo nessa geração da ditadura do relativismo, nessa sociedade em que é proibido proibir, na sociedade que encarna a música dos menudos, não se reprima, vale tudo, beba todas as taças dos prazeres. E Paulo está ali no centro acadêmico do mundo, pregando a Jesus e a ressurreição, e esses filósofos contendem com ele. E para essa gente ele diz: não, a vida não é só o que agora, não, tem juízo final, tem prestação de contas. Mas também diz o texto que os estoicos contendem com ele. Quem são os estoicos? Eram aqueles que acreditavam numa espécie de fatalismo, que a vida está debaixo de um rolo compressor, de um destino implacável e cego, que ninguém pode mudar o rumo da sua história. É preciso conformar-se com a dura e implacável e imutável realidade. E Paulo discute com essa gente e diz que não, é possível mudar sim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos em todo lugar que se arrependam, é possível mudar. Não se encarna a filosofia de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É possível mudar. Mas é curioso que nesse centro acadêmico do mundo está escrito que as pessoas olhavam para Paulo e perguntaram assim: mas o que quer dizer esse tagarela? E eu fico impressionado, irmãos, porque Atenas tinha um conhecimento grande, mas muito seletivo, muito limitado. Muito limitado. Eu estava lendo hoje Spurgeon, nos Tesouros de Davi, e ele expondo o Salmo 78, dizendo que todo estudante devia ter uma Bíblia na sua mochila. E eu acho que na conjuntura da importância que a Bíblia tem, nenhuma pessoa pode se dizer verdadeiramente culta se não conhece esse livro. Mas para aquela cultura tão refinada de conhecimento, o pregador é um tagarela, o evangelho é coisa estranha, e o verdadeiro Deus é desconhecido. E então, em face disso, as pessoas pegam um Paulo e dizem assim: nós vamos te levar no Areópago. Era uma espécie de tribunal que aferia as ideias novas que chegavam em Atenas, porque embora fosse uma cidade muito eclética, que tinha um panteão para tantos deuses, mas parecia à mente deles que Paulo estava pregando sobre dois deuses que eles nunca tinham ouvido falar, Jesus e a ressurreição. Para eles era um masculino e outro feminino, novas divindades. E diz o texto que a pergunta é: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, visto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? E aqui eu fico envergonhado, não sei se os irmãos têm o mesmo sentimento que eu às vezes, quando eu leio isso, porque Atenas era uma cidade com muita gente, muito culta, e Paulo não fica ali tanto tempo.
E o verso 21 diz que todos, talvez seja uma forma muito robusta de dizer, mas todos os de Atenas, não alguns, não a maioria, todos os de Atenas, e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E eu fico envergonhado, porque nós temos televisão, rádio, nós temos Bíblia impressa, nós temos livros, nós temos as mídias sociais, e às vezes nós passamos anos e ninguém fica sabendo de nada. Somos incógnitos, despercebidos. Mas notem vocês a abordagem de Paulo. Eu me encanto com isso, porque pensem vocês se Paulo tivesse ao lhe dar a oportunidade para expor suas ideias, que para eles eram coisas estranhas e novidades, tivesse começado o seu discurso assim: senhores atenienses, reconheço que estáis mergulhados na mais profunda cegueira espiritual, escravos de uma tosca idolatria. O que vocês acham que teria acontecido com ele no Areópago? Talvez o expulsassem dali, fechando todas as portas de comunicação com ele. Mas ele me impressiona, porque ele abre o discurso dele assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: o Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Ele começa elogiando o seu auditório. Eu sempre gostei muito de assistir júris, tribunal de júri. Eu ficava às vezes ouvindo, não para torcer para um lado ou para o outro, mas para ouvir um bom orador. E se você perceber, Paulo aqui é um pregador e um orador de primeira grandeza, porque ele começa exaltando o seu auditório, enaltecendo o seu auditório, ganhando a atenção do seu auditório. Mas ele me ensina um outro princípio. Como pregador, nós, como aqueles responsáveis para o ensino da mais importante matéria, que é o Evangelho da Graça, é que ele diz: passando e observando os objetos do vosso culto. Às vezes a gente passa, tira foto, admira os monumentos, acha bonito, comenta, mas não observa nada. Passando e observando. Precisamos observar o que está à nossa volta. E Paulo então pega esse gancho, talvez porque os atenienses entendiam que os deuses eram vingativos, e se porventura alguma divindade ficasse esquecida, poderia despejar a sua ira, a sua fúria. Com medo de que alguma divindade tivesse sido esquecida, colocaram um altar genérico, neutro, sem rótulo. E a partir desse momento, então, Paulo vai apresentar o verdadeiro Deus. Hoje você e eu viemos aqui para agradecer a este Deus. Quem é este Deus? Que os atenienses não conheciam, com seu refinado saber, e que o Mackenzie há 150 anos tem proclamado e anunciado, ensinando com excelência, oferecendo a ciência, o saber, o conhecimento, refinado, puro, excelente, mas sem omitir, sem se acovardar, falando deste nome, falando desta fé, apresentando este compromisso. Quem é este Deus
que é, como dito aqui no culto de hoje, a razão dessa instituição, a base dessa instituição, o vetor dessa instituição. Existimos para a glória de Deus. Quem é esse Deus? Que os atenienses não conheciam. E eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, Paulo vai mostrar na capital intelectual do mundo a grandeza desse Deus, que eles não conheciam. Os deuses que eles conheciam eram deuses que eles forjaram, fabricaram, cinzelaram, mentalizaram. Uma divindade menor do que eles mesmos, porque a criatura nunca pode ser maior do que o Criador. E a primeira coisa que Paulo vai desbastar na mente dos intelectuais de Atenas é que o Deus que ele anuncia é o Deus majestoso, porque o verso 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Vale destacar que a ideia de evolução já existia quando Paulo passou por Atenas. Intelectuais de Atenas pensavam que o mundo era fruto de uma evolução. E Paulo não tem nenhum constrangimento, ou vergonha, ou acanhamento de afirmar no centro universitário, no centro do maior saber humano, que Deus é o Criador de tudo que existe. Desde 1859, no exato ano em que Ashbel Green Simonton chegava aqui no Brasil, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado por Deus. E Paulo não tem nenhuma dificuldade de crer nisso, de pregar isso, no maior centro cultural do mundo. Mas notem vocês, que no verso 26, ele vai fazer outra afirmação: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E Paulo está afirmando aqui algo fantástico, extraordinário, porque vocês bem sabem, talvez muito melhor do que eu, que mais recentemente tem existido um esforço muito grande para abraçar o chamado evolucionismo teísta, para fazer uma espécie de concubinato entre o cristianismo e o darwinismo, para afirmar que Deus criou, mas criou pelo meio ou pelo processo da evolução. Portanto, Adão e Eva não existiram, são figuras metafóricas. Gênesis 1 e 2 é apenas metafórico, o registro da criação é apenas uma lenda. Mas Paulo, apóstolo, de mente peregrina, de cultura invulgar, de personalidade prismática, não se acanha em afirmar: eu creio sim em Adão e Eva, eu creio que tudo começou com um casal, aqui está a verdade. E Paulo não tem problema nenhum de afirmar isso na capital intelectual do mundo. Nem deveríamos nós ter qualquer dificuldade de nos posicionar com toda clareza, com toda firmeza, com inabalável convicção. Mas notem, em segundo lugar, irmãos, que Paulo não trata apenas da grandeza de Deus, mas ele trata também da bondosa providência de Deus. Porque ele vai dizer no verso de número 25, a parte B: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No verso 28 ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Eu não tenho dúvidas de que o simples fato de você e eu estarmos aqui num ano, ou mais de um ano de pandemia, quando mais de 2 milhões de pessoas já foram ceifadas mundo afora, é o cuidado de Deus por nós. Gente melhor do que nós já se foi. Se há ar nos nossos pulmões, é porque Deus está nos mantendo vivos. Ele é o autor da vida, Ele é o preservador da vida, Ele quem nos dá a vida, Ele quem nos dá a respiração, Ele quem nos dá a inteligência, Ele quem nos dá a capacidade de produzir, Ele quem dá a capacidade de homens, mulheres se formarem e se transformarem em mestres, em professores, em acadêmicos, para formar gente para as mais diversas áreas do saber humano. Tudo procede de Deus. Ele é a fonte de todo conhecimento, Ele é o Deus da providência. E hoje você e eu viemos aqui para celebrar 150 anos do Mackenzie, reconhecendo isso, que Deus é o Criador e que Deus é o Deus da providência. É Ele quem tem sustentado o Mackenzie nesses 150 anos. Mas em terceiro lugar, irmãos, Paulo não tem nenhum problema de afirmar também que o Deus que os atenienses não conheciam e a quem estamos adorando nesta noite, é o Deus que governa, é o Deus que é Senhor, que tem o governo nas suas mãos, porque no verso 24 ele vai dizer, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Como é importante descansar nesta verdade, mormente nos dias turbulentos em que vivemos, onde é uma agenda global que tantas vezes aflige a nossa alma. Como é bom saber que as nações estão em perplexidade, mas nós temos convicção de que o nosso Deus reina. O mundo pode estar abalado, mas o trono de Deus não está em crise. Ele é aquele que venceu para abrir o livro e desatar os selos. As rédeas da história estão em suas mãos. É Ele quem levanta reinos e abate reinos. Ele quem coloca reis no poder e faz esses reis apiarem do poder. Ele é o Senhor. E é muito importante entendermos isso, para não claudicarmos, para não ficarmos abalados, assustados, acuados, em dias tão difíceis, tão perigosos e tão furiosos. Mas finalmente, meus irmãos, Paulo, na capital intelectual do mundo, vai dizer que o Deus que eles não conheciam, o Deus que adoramos nesta noite e agradecemos nesta noite, é o Deus de toda a graça. Imagine vocês, Paulo chegar em Atenas e dizer que eles não estavam como pensavam eles, vivendo a fina flor da cultura, do saber, do avanço. Paulo diz, não, vocês estão mergulhados na ignorância. Mas Deus não levou em tempo, Deus levou em conta os tempos da ignorância. E é por isso que é tão importante nós sabermos da natureza do Mackenzie, porque nós entendemos que não basta dar ao homem apenas conhecimento. Um homem pode ter todo o saber humano, toda a ciência humana, e continuar espiritualmente ignorante, sem enxergar um palmo na frente de seus olhos. Nós temos algo mais do que apenas ciência. Nós temos o Evangelho.
Nós temos Cristo. Nós temos a mensagem da cruz. Nós temos a resposta para o homem no sentido pleno. Mas Paulo vai dizer que Deus exige, requer, que todos, em toda parte, se arrependam. E a resposta é categórica, porque Deus já marcou o dia do juízo e já escalou o juiz. E ele vai julgar com justiça. Mas a oportunidade é oferecida. A salvação é proclamada. Quem se arrepender e crer é salvo. Não importa se em Atenas, não importa se em Filipos, se em Tessalônica, se em Bereia, se em Éfeso, se em Campinas, se em São Paulo, se em Curitiba, se em Brasília, se em Rio de Janeiro, onde quer que Mackenzie ponha os seus pés, não importa, se alguém se arrepender e crer, é salvo. Eu concluo dizendo que quando Paulo termina esse discurso, na capital intelectual do mundo, da sua época, eu acho que talvez fosse a nossa Harvard do século I, diz o texto no verso 32 que uns escarneceram. Por que escarneceram? Quando ouviram falar de ressurreição. Por que eles ouviram falando de ressurreição e escarneceram? Porque os gregos, como vocês bem sabem, dominados pelo dualismo, achavam que a matéria era essencialmente má, o espírito era essencialmente bom. Então, para os gregos, quando alguém morria, a alma se libertava do claustro do corpo. O corpo era uma prisão para a alma. Para eles não fazia sentido esta alma que foi liberta retornar a um corpo. Então eles escarneceram. Outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Que decisão insensata! É adiar o inadiável e deixar para depois o que se decide agora, porque o amanhã pertence a Deus e não a nós. Mas finalmente diz o verso 34 que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagito, que tomava conta do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. É curioso, e eu termino aqui, eu acho que todos os pastores, pregadores, já escutaram e já leram isso. Gente que diz que Paulo fracassou em Atenas, porque as conversões não foram tantas, e ele chega em Corinto e diz: eu nada mais quero saber a não ser pregar Cristo e esse crucificado. Mas é claro que isso não é verdade. Paulo não fracassou em Atenas. Ele não está pregando numa cruzada, ele não está pregando num estádio lotado, aqui ele não está pregando nem na praça, aqui ele está falando no Areópago, para uma elite, para um concílio, para um tribunal. O certo é, irmãos, que onde este evangelho é anunciado, no poder do Espírito Santo, com fidelidade, resultados acontecerão. A palavra de Deus não volta vazia. E a nossa alegria, queridos irmãos, da liderança desta vetusta e nobilíssima instituição, é que os irmãos vão de continuar fiéis aos princípios primitivos desta instituição. As pressões serão muitas, as tentações também, mas nós rogamos a vocês em nome de Jesus, fiquem firmes, honrem aquele que é a razão desta instituição, o Deus vivo. Permaneçam firmes, inabaláveis, resolutos,
porque em dias de tantas vozes e tanta confusão, podem ter certeza, as famílias brasileiras avidamente buscarão uma instituição que tenha princípios e valores. E os irmãos já sabem disso. E os irmãos já são testemunhas disso. Que Deus lhes dê graça, que Deus lhes dê coragem, que Deus lhes dê perseverança, e que nós vejamos os frutos sazonados dessa semeadura bendita. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração, pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós louvamos a Deus pela mensagem que Ele nos trouxe, que nos alerta do legado que o Mackenzie recebeu e que ao longo das gerações desses 150 anos tem sido passado de mão em mão e tem sido pela graça de Deus honrado. Cabe a nós, na nossa geração, dizer que a nossa fé e o nosso amor estão firmados nesse mesmo Deus que iniciou essa instituição, que trouxe essa instituição para Campinas, que nesta noite agradece a Deus pela existência do Mackenzie. Eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé e nessa ocasião convidar os irmãos do Conselho do Instituto Presbiteriano Mackenzie
o reverendo Alcion, reverendo Cid Caldas, bem como os membros da direção executiva, a se colocarem aqui à frente para o ato final do nosso culto, juntamente com os nossos irmãos líderes das instituições da Igreja Presbiteriana, dos concílios da Igreja Presbiteriana que estão aqui. Gostaríamos de solicitar a presença aqui à frente do presidente do Sínodo de Campinas, presbítero Henri Maeda, por gentileza, do presidente do Presbitério de Americana, representado pelo secretário executivo, reverendo Douglas Nemer, pelo presidente do Presbitério de Campinas, reverendo Carlos Henrique Machado, pelo presidente, o presidente do Presbitério Metropolitano de Campinas, representado pelo presidente reverendo Laci Vieira Campos, Presbitério Santa Bárbara do Oeste, representante reverendo Admar Ferreira da Silva, secretário executivo. Gostaríamos de aproveitar também e registrar a presença aqui dos nossos irmãos reverendo Robson Binotto, reverendo Sidney Silva, professor doutor Naor, diretor da unidade do Centro de Ciências e Tecnologias de Campinas, reverendo Carlos Aranha, do apoio pastoral da Junta de Missões Nacionais, reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, secretário executivo do Sínodo de Campinas, presbítero Daniel Camargo, tesoureiro do Sínodo de Campinas, reverendo Mariano Alves, membro do Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Rodrigo Leitão, secretário executivo da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Paulo César Tomás, capelão do Seminário Presbiteriano do Sul, e os demais aqui presentes, inclusive autoridades que representam a Prefeitura Municipal da cidade de Campinas, a senhora Vandicleia Moro, secretária municipal de Assistência Social, Valdirene Lima, secretária municipal também da mesma, membro também da Secretaria Municipal de Assistência Social. Agradeço também ao Júlio César Filho, da banda Purples, que está aqui conosco, e também a presença do nosso magnífico reitor, presbítero Marco Túlio, e seus pró-reitores Felipe Chiarello e Janete Brandstein. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é o ato final do nosso culto, em que nós encerraremos em oração e também recebendo a bênção dos apóstolos. Logo após, o presidente da comissão dos 150 anos, reverendo Cid Caldas, presidente também do Conselho Deliberativo, terá uma última palavra de homenagem, tendo encerrado o nosso culto, logo depois ele falará. Vamos então, nesse momento, orar, agradecendo a Deus e recebendo a bênção dos apóstolos, encerrando o nosso culto em ações de graças. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, Tu que és o Deus eterno, no tempo e na história, fizeste nascer o Mackenzie há 150 anos. E no tempo da história, o Senhor tem feito o crescimento dessa instituição para a glória do Teu nome. Somos pequenos, como o Mackenzie que começou pequeno, mas servimos a Ti, Deus infinito, como também têm sido grandiosas as realizações do Senhor por intermédio dessa instituição em 150 anos. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. A Ti seja oferecido este culto pelo coração de cada um dos que aqui está, como também daqueles que estão, ó Deus, à distância participando conosco. Agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de, no tempo e na história, estarmos presentes nessa instituição e darmos a nossa colaboração ao legado de muita dedicação, empreendedorismo, confiança em Ti, temor ao Teu nome, que os nossos antepassados realizaram nessa instituição. Rogamos que o Senhor continue com Tuas mãos dadivosas e abençoadoras sobre cada um de nós que aqui está, sobre o Mackenzie, particularmente sobre o Mackenzie Campinas, sobre os seus educadores, estudantes, colaboradores, sobre toda a família mackenzista aqui em Campinas e também em todos os lugares onde o Senhor tem nos permitido alcançar com a educação e a saúde que oferecemos como serviços, em primeiro lugar a Ti, mas também e principalmente ao próximo, feito à Tua imagem, porque isso também glorifica o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome por este culto e oferecemos a Ti para a glória do Teu santo nome, pois assim o fazemos, em nome e para a glória do fundamento e do Senhor da nossa vida, do fundamento e do Senhor do Mackenzie, Jesus Cristo, a Ele toda a honra, glória e louvor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Podeis sentar. Gostaria de convidar o reverendo Hernandes, certamente também, para estar aqui. Os senhores, por gentileza, permaneçam aqui, por favor, para esse momento final. A palavra está com o reverendo Cid. Obrigado, reverendo Robson. Nesse momento, quero não só em nome do Conselho, mas da própria Comissão de Celebração dos 150 anos, dizer que nós celebramos aqui pequenos começos, quando em 1870 um casal tem a convicção da parte de Deus de que precisam investir nesse país no que tange à educação, e abrem as portas da sua própria residência na cidade de São Paulo para educar crianças, para tirar crianças da cegueira, do analfabetismo. E assim investe a sua própria vida, e Deus dá a este casal esta visão. E como fruto dessa visão, o Senhor abençoou esse trabalho de tal sorte que hoje o Mackenzie está presente em quase todas as unidades da federação, seja através das suas unidades físicas, seja através dos polos de AD, e especificamente em Campinas. Estamos aqui presentes desde 2002, há cerca de 19 anos. Mas isso tudo, e eu quero utilizar a palavra do reverendo Hernandes, do nosso pregador, para dizer o seguinte, e ele afirmou, e eu quero parafrasear aquilo que o senhor disse, é importante dar ao homem o conhecimento, e o Mackenzie crê nessa história, por isso investe nas crianças desde da mais tenra idade, até o pós-doutorado, seja no modelo presencial, seja utilizando as tecnologias, e com isso o Mackenzie hoje está conectado no mundo como um todo, para não só produzir conhecimento, mas também para oferecer à sociedade o melhor que nós, como cristãos, como reformados, podemos oferecer. Mas existe uma premissa. Existe uma premissa que, ao longo dessa história, ela vem sendo trabalhada e desenvolvida. Não é à toa que no prédio número 1 do Mackenzie, a sua pedra angular, ali está escrito, dedicado às ciências divinas e humanas. Essa é uma premissa primeira, no sentido de que não há uma desarticulação entre as duas coisas, mas está estabelecido da maneira como Mackenzie sempre creu e continua a crer. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Isso vem expresso também pelo pai, por Chamberlain, no encontro acontecido com o imperador Pedro II, nos idos de 1878. Quando ele toma conhecimento do que acontecia no Mackenzie, se impressiona com o modelo pedagógico adotado então, ele se entusiasma com aquilo, mas em determinado momento o imperador diz, se vocês eliminarem o ensino religioso, tenham certeza que vocês podem contar com a nossa proteção. E Chamberlain responde ao imperador o seguinte, a Bíblia tem estado aberta na escola americana, que era como se chamava, desde o primeiro dia da sua abertura. E quando ela for fechada, as portas da escola também fecharão. Pois a Bíblia ela continua aberta no Mackenzie, e ela continuará aberta. Por isso, elaboramos e o Conselho decidiu celebrar os 150 anos. E pensamos em festas, em eventos, pensamos em uma série de iniciativas. A pandemia veio, precisamos prorrogar isso, mas um princípio que foi inegociável. Nós queremos agradecer a Deus. Por isso, estamos celebrando cultos de gratidão a Deus em todas as nossas unidades. E em Campinas é o segundo culto que realizamos para agradecer a Deus por essa história e pedir ao Senhor que continue a nos abençoar em tempos tão diferentes que já enfrentamos e que haveremos de enfrentar. Mas dizer que essa gratidão a Deus também se estende a pessoas, a você que veio aqui nesta noite estar conosco para celebrar ao Senhor os 150 anos de vida, a você que participa desse culto, porque culto não se assiste, participa deste culto através
da internet. Gratidão ao envolvimento de cada um de vocês. Gratidão aos irmãos, aos presidentes de sínodo, de presbitérios, aos líderes da IPB que vieram nesse dia também louvar ao Senhor conosco. Gratidão à chancelaria que tem conduzido esses cultos, gratidão à liderança das faculdades reunidas aqui em Campinas, mas gratidão aos professores, aos colaboradores desta unidade e, por que não dizer, dos alunos, que são o alvo da nossa oração, mas também são alvo do nosso investimento na educação de cada um deles. Mas eu quero terminar esse momento agradecendo também ao pregador. E, reverendo Hernandes, eu queria convidá-lo a que viesse aqui, porque nós queremos marcar essa data, esse dia, com uma pequena lembrança. É uma medalha desses 150 anos. Eu quero convidar o reverendo Juarez, como presidente do Conselho de Curadores, que entregue ao Senhor. Quero convidar também o presbítero Milton Flávio, que é o presidente da diretoria executiva, que entregue, porque também há pequenos mimos aqui que seguramente também sua esposa gostará de recebê-las. E assim termino esse tempo dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos e amigos, estamos encerrados no nosso evento. Deus abençoe a todos. Muito obrigado à TV Mackenzie e a toda a sua equipe que permitiu a transmissão do nosso culto para que muitos à distância possam participar dele. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado ao Seminário Presbiteriano do Sul, pela um ato falho de quem foi aluno daquela casa, mas que também se sente muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pela sessão do auditório. Somos irmãos, somos parceiros na mesma obra de educar e cuidar do ser humano. Deus os abençoe. Muito obrigado.